dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em outro horário. E eu quero avisar vocês que eu estou gravando no domingo à noite. Se acontecer amanhã de manhã alguma coisa muito boa, muito maravilhosa, então o Adilson estará ao vivo e ele comentará com vocês. Mas depois a gente tem outros dias, porque muitas novidades acontecerão. Já tivemos, neste fim de semana, muitas histórias novas. Muita gente, muita não, né? Mas várias pessoas foram alcançadas pela punição, não exatamente da lei Magnitsky, mas pela suspensão dos vistos. Eu quero que todos vocês que me conhecem e quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu não estou assim, ufana, feliz, porque tem gente aí se dando mal. Não é isso. É que essas pessoas que agora estão recebendo exatamente o que elas semearam são pessoas que fizeram muitas maldades. E não objetivamente em direção a essas maldades, alguma pessoa especificamente, não. Quando eles, como disse, né, o cabeça de ovo, aquele psicopata, ele mesmo disse, repetido depois pelo Tagliaferro, funcionário dele, me dá uma pessoa e eu te dou o crime. Então, ele ia, assim, aleatoriamente, ele ia conseguindo vítimas, porque não eram bandidos que ele pegava, eram vítimas que ele transformava, queria, né, transformar e quer ainda transformar em delinquentes, inclusive o presidente da República. E eles agora estão magoadinhos. O Barroso está chorando, porque os filhos dele foram muito maltratados. Foram maltratados. Foram escoltados até um avião para voltarem para o Brasil, porque o pai deles foi um grandíssimo filho da mãe, não foi um juiz decente, um juiz imparcial, soberano, não, ele foi um criminoso no exercício da função de juiz. Ele e toda a caterva. Ele começar pelo Xandão, eu não sei quem é que era o começo, o meio e o fim ali, é um entreveiro. Por isso é que todos eles, provavelmente, por mais que queiram se fazer de santinhos agora, mas quase a totalidade dos ministros passará por uma punição. Enquanto isso, eles sequer repensam os erros que cometeram. Chorar porque o filho foi mandado embora do país, foi expulso, a filha, pessoas já com vida sedimentada. Nada nós temos contra essas criaturas. Nós tudo temos contra os pais dessas criaturas. Os maridos e também assim, a esposa, a cúmplice, porque inclusive foi chamada, o casal foi chamado de Bonnie and Clyde. E quem é jovem como eu, e um pouco menos, até 10 anos menos que eu, sabe perfeitamente que foi um casal de bandidos de fora da lei, que existiram nos Estados Unidos, eu acho que na década de 40, por aí, ou 50, e foram famosíssimos, levaram a vida deles para o cinema, uma rajada de balas. Tem impressão que o Alexandre falou o nome do filme, que parece que é esse, que eu lembro de toda a história, como é que aconteceu, e como a gente ia para o cinema torcer para os bandidos. Que coisa horrível, né? A gente já vinha sendo trabalhada, acostumada a gostar da bandidagem. Porque a gente ficava torcendo para o bandido. Era um casal maravilhoso, simpático, se amavam, eram espetaculares. Então, né? Claro que eles levavam a torcida. Não foi só aqui no Brasil, não, nos Estados Unidos, primeiro e principalmente, e no resto do mundo. É um filme muito bom. Então, eles foram comparados agora com esse casal de bandidos. Porque isso que eles eram, sem comentários, e já comentando, que o Boca de Sapo, ele também tinha um escritório com a mulher dele, advogada, é lógico, e dividia os delicados.
Então, por que não passa? Por mais indignados que eles estejam, se vitimizando, eles não são vítimas. Povo, não acredite nessa mídia vendida, essa mídia canária que tem eles. Não tenham pena deles, porque eles iam massacrando pessoas e famílias inteiras, e não as dúzias, mas aos milhares. Isso não dá para aceitar. Não tem como. Jussara, tu sempre trabalhou no crime, então tu defendeu o bandido. Eu trabalhei sempre no homicídio. Foi vocação. Foi a minha vocação. Nasci com o dom de falar no tribunal do júri e cumpri isso por mais de 50 anos. E sempre entendendo que o homicídio é a elite dos delitos. Foi assim que eu sempre disse. Porque o ato de matar um ser humano, não agora, mas o ato de tirar a vida de uma pessoa, entre os comuns eu estou falando isso, entre todas as pessoas normais, sempre tem uma causa que se impõe naquele momento. E é uma causa justa. Tanto que o próprio Código Penal não pune quem mata um ou mais em defesa de si mesmo, que se chama legítima defesa ou legítima defesa de terceiros, ou de quartos e quintos, enfim, não importa. Cada caso é um caso. Nunca tive dois casos iguais em centenas de júris. Mas é a pessoa que mata porque está com raiva, com ódio, com ciúme, com medo, principalmente com medo. Agora, aqueles que ficam atogados num lugar tão paradisíaco, que eu acho que eles são os únicos seres humanos tratados assim. Eu tenho a impressão que nunca deu para ver, nunca deu para perceber, e no caso deles a gente consegue ver nas filmagens, nunca eu vi o rei da Inglaterra com um funcionário especificamente para puxar, empurrar a cadeira para a bunda, para baixo, debaixo da bunda dos sem-vergonhas, e depois, na hora que eles vinham que levantar, iam lá segurar a cadeira. E ganhando muito bem. Com o nosso dinheiro, porque todos eles, a começar pelo Xandão, até o juiz da comarca mais insignificante, não existe comarca insignificante. Existem lugares pequenos, mais remoto, possível de se imaginar. Todos são nossos funcionários. Então, aqui houve uma inversão tão grande de valores, que é isso que eu quero que vocês parem para entender, não para se vitimizar. Porque o que eu mais vejo, e eu falo com muita gente, o que eu mais vejo é gente, que Deus nos ajude, que Deus nos salve, que o Trump faça alguma coisa por nós, está demorando. Gente, vocês ficaram, nós como um todo, 40 anos, no mínimo, deixando que essa corda de comunistas, desde que houve a anistia, porque antes eles estavam matando, roubando, assaltando, sequestrando. Tem gente daquela época que não entra até hoje nos Estados Unidos porque estava no grupo que cometeu o sequestro de um embaixador americano. Então, isso aí, eles não levaram, não conseguiram, porque o exército, as forças armadas, que eram armadas para defender o Brasil e os brasileiros, agiram impedindo que o comunismo entrasse no Brasil. Vocês estão entendendo? Não se vitimize agora. Porque em todo esse tempo, eles não chegando e já se demonstrando como ditadores. Não. Eles chegaram de mansinho. Primeiro construíram um partido político, Partido das Trevas, né? As duas PT, Partido Treva. Mas você sabe, na verdade, qual é o nome desse partido. Depois ele criou umas filiazinhas, uns penduricalinhos assim, que são até piores do que eles, são mais fanáticos, porque são mais comunistas, esses aí são perversos. A maioria deles muito ignorantes. Não são como os comunistas antigamente que estudavam, porque inclusive o cachaceiro tem tudo dentro da cabeça. Ele, mais o Hugo Chávez e mais o Fidel Castro, fundaram uma que era, na verdade, nunca foi chamado, nunca foi
levado à Justiça Eleitoral para ter esse nome, fundaram o Foro de São Paulo, que hoje a gente sabe que é a maior facção criminosa da América do Sul. Para que eles criaram o Foro de São Paulo? Qual é a ideia? A ideologia é o comunismo. Mas qual é, assim, ó, o modus operandi que eles queriam colocar aqui na nossa América? Era que o comunismo em todos os países. A glória para eles seria conseguir o Brasil. E olhem lá, eles estão quase conseguindo. Eles não vão, porque Deus é grande. Nós confiamos em Deus. Nós somos cristãos. Nós não vamos cair no comunismo, porque o comunismo é ateu e não nos permite adorar o nosso Deus. Não nos permite rezar. Não nos permite ter igrejas. Então, eles vieram aos pouquinhos, eleição após eleição. Eleições limpas, eleições honestas. Nananina, não. Roubando sempre. E quando não roubando, porque naquela época não tinha nem urna eletrônica ainda, que hoje vocês já viram que é facílimo corromper, que é facílimo ganhar uma eleição, e somando tudo isso, o empoderamento deles chegou a tal ponto que eles jogavam na nossa cara as maldades que faziam contra nós. Eleição não se ganha, se toma. Isso disse o Barroso, que agora chora, arrependido, não devia ter dito, nós vencemos o bolsonarismo. Ele não deveria, não é uma questão de educação, é uma questão de princípio. Um juiz não pode ter uma filiação partidária, muito menos uma atividade partidária. E eles tiveram o tempo inteiro. Para um ministro da Justiça, que tem que ser imparcial, não pode ter tendência, não pode julgar um adversário, sequer um inimigo. E o Bolsonaro, não que ele queira, não pela vontade dele, mas pela vontade do Xandão, que é inimigo do Bolsonaro, inimigo jurado. Ele não quer acabar com o Bolsonaro, ele quer humilhar. Para ele, a maior humilhação seria jogá-lo na papuda, que é um presídio, todos os presídios são horríveis. Claro, para aqueles bandidos, que não são da direita, que dão força, que dão segurança, que dão guarida, que dão dinheiro para o Partido das Trevas e para os seus representantes, para esses tudo bem. Eles podem ter, assim, ó, a maior capivara. Capivara é a lista de crimes de cada bandido. Eles podem ter, porque o próprio Supremo abre a porta para eles. Só falta ir lá buscá-los nos seus carros blindados, seus carros oficiais, para dar uma proteção maior. Enquanto tiram do cidadão comum, tiram de todos nós o direito de ter uma arma, que mesmo tem que ser preparado, é lógico. Eu mesma nunca quis ter uma arma, porque eu tinha um gênio muito violento, muito agressivo. Então, para que eu ia provocar? Isso é o meu caso. Mas eu sei que quando ensinam essas escolas, como é que chamam? As pessoas são preparadas para não reagirem assim, de inopino, sem uma razão certa, só para se defender. Existe toda, né, uma preparação. Nunca quis saber, porque eu sabia que o meu gênio era pior. Eu teria matado alguém. Hoje, né, que eu sou educadíssima, eu mesmo me eduquei para ser cristã de verdade, para amar o próximo, para perdoar o máximo possível. Me emocionei, chorei tanto quando eu vi aquela moça, jovem senhora, perdoando o assassino do seu marido, do pai dos seus filhos.
simplesmente porque ela é embebida de cristianismo. Porque ela fez o que Cristo fez também no passado, quando teve aqueles episódios horríveis aqui na Terra. E Cristo jamais faria, jamais aplaudiria. Ele sempre induziria, e sempre nos induz por todos os ensinamentos que nós temos que perdoar. Mas é difícil. É muito difícil. Então, tem que ser uma pessoa muito controlada, muito espiritualizada. Mas, voltando à questão das armas, também não precisa ir tão longe assim. Basta saber usar. Porque também tem uma arma. Eu tive um amigo, uma pessoa maravilhosa, um colega, inclusive, mas sempre andava armado pela sua função. Já estava aposentado. E ele estava com princípio de Parkinson. Então, vocês imaginem, uma pessoa com princípio de Parkinson não era muito forte ainda, mas já era bem incipiente. Já dava para ver que ele não tinha segurança. Foi assaltado para defender a esposa. Ele pegou a arma, atirou, só que não teve firmeza e acabou morrendo. É muito perigoso se a pessoa não tiver condições de usar. Mas a maioria da população tem essa possibilidade, essa faculdade, esse poder. Eu já não tinha por causa do temperamento. Hoje não tenho pela falta de uma firmeza absoluta nas mãos para acertar na pontaria. Não quero nem pensar nisso. Mas acho que as pessoas que devem, que gostariam de se armar para se defender a sua família, os seus bens, essas pessoas têm que ter o direito de fazê-lo. Não, se fosse um país que levasse a sua própria legislação, a que eles mesmos fazem, ou que eles mexem e deixam do direito que querem, porque nós vencemos naquele plebiscito do desarmamento. E, o cachaça não deu a mínima na época. Então, hoje, nós me arrolo junto, nós não podemos andar armados, porque senão corremos sérios riscos pela lei. Dá para entender? A própria polícia, tudo, não pode permitir que a gente ande armado, salvo em raríssimas condições. Pois bem, então, eles nos tiraram esse poder, enquanto eles armam, eles patrocinam, eles fazem vistas grossas, tanto para o tráfico de armas, quanto para o tráfico de drogas. E é tudo a mesma coisa, quer dizer, cidadão não pode entrar num morro, numa favela, com arma ou sem arma até. Porque ele vai ser baleado, ele vai ser agredido. Hoje eu ainda vi um motoboy pedindo, pelo amor de Deus, que quem mora nesses morros, nessas favelas, que eles não chamem esse tipo de serviço. Porque eles entram lá quase sempre com a possibilidade de não saírem. Então, ele disse, nós temos família nos esperando em casa. No fim do dia, no tarde da noite, quando temos que voltar para casa, temos uma casa para voltar. Temos uma família. Mas porque ele não pode andar armado. Se ele pudesse andar armado, talvez ele pudesse fazer as suas teleentregas. Mas não pode. Então, vocês vejam que eles estão há décadas, 4 décadas, preparando todo esse terreno onde nós chegamos agora, onde nós estamos agora. Eu não quero enganar, nem iludir, nem mentir, porque eu não estou aqui para isso. Ninguém me paga para vir aqui falar para vocês. Eu venho falar porque acho que é extremamente necessário que mais vozes se levantem para fazer o que eu faço. Já tem outras, mas somos poucas. Tem muito brasileiro que está fazendo isso de fora do país. Tem gente amaldiçoando o Eduardo Bolsonaro porque ele está lá fora traindo o país, a soberania. Que soberania que o Brasil tem? Um país que o cachaceiro já vendeu tudo que pôde para a China e agora vai acabar com a indústria dos automóveis no Brasil para que entrem os carros só da China. Então vai haver uma evasão de capital imensa, gigantesca. Essas empresas todas, as montadoras, as fábricas, vão embora.
por não haver mais a possibilidade de eles concorrerem, porque só os chineses é que terão vantagens. Então, vocês vejam o ponto que chegou, o ponto de desmonte que chegou o nosso país. Então, vocês não têm o direito de ser mimizentos. Não têm o direito de choramingar, que é Deus ajude, Deus ajuda. Mas fazer o que nós fizemos com o nosso país, permitindo, inclusive agora, esse último mandato aí, um Congresso morto, desqualificado. Nós temos 20, se tivermos muitos deputados federais bons, honestos, íntegros, talvez a gente chegue a 25, talvez. Entretanto, entre toda a Câmara dos Deputados e o Senado, a maioria esmagadora é corrupta, tem preço. E agora já estão começando a ir na sua casa de novo. Quando for um candidato novo que eu digo que esteja concorrendo, não importa a idade dele, mas que esteja concorrendo pela primeira vez, não se apaixone já de cara. Ah, mas esse ainda não roubou. Esse ainda virá sempre. Porque há na cabeça do popular, da mentalidade popular, que político é ladrão sempre. Ou que não é verdade. Vocês é que estão votando em ladrão. Vocês é que compõem a Câmara dos Deputados. Vocês é que compõem o Senado. Vocês, como eu digo, é eleitorado brasileiro. E tem uma outra teoria aí que está surgindo agora, e que tem muita gente simpatizando, muita gente boa, gente que trabalha, porque tem deputados que vieram, né, das suas profissões. Todos têm profissão. Os vagabundos são os da esquerda, que sempre foram mamadores, ou do município, ou do estado, ou da União. Mas aqueles que sabem o que é plantar, cuidar, colher, preparar o plantio, depois plantar, cuidar, colher, transportar e vender, esses sabem o que é trabalho. Não é só o dono, e não é só o empregado mais humilde, são todos. E eles trabalham para botar comida na nossa mesa. Sem comida, a gente vive no máximo 8 dias. 10. Essa é a verdade. E esses canalhas, vagabundos, sem vergonhas, são contra o agro, contra quem trabalha, contra o empresário, que tem fábricas, que dá emprego, que gera empregos. Olha, que é um homem mais odiado pela esquerda que o Luciano Hang, o velho da van? Não tem. Um homem que gera empregos. Um homem que faz a felicidade nos municípios onde ele se instala através dos empregos bons. Todo mundo que trabalha com ele gosta. É claro, de vez em quando haverá uns casos que não, né? Ninguém é perfeito, mas ele é um grande empresário, um grande brasileiro, um patriota. Agora a esquerda não gosta, mas a esquerda gosta de se divertir, de pegar o dinheiro que rouba, a esquerda só rouba, ela é demoníaca, ela veio para isso, né? Para matar, para destruir. Tem uma terceira palavra que eu não lembro. Eles são demoníacos. Então, eles juntam o dinheiro daqui, dos nossos impostos, e vão gastar nos países que eles têm como espelho para transformar o nosso Brasil. Eles vão tirar férias naqueles países pobres da África, na Venezuela, em Cuba e em outros países comunistas. Não vão. Eles querem pobreza, miséria para nós. Eles chamam de democracia. Eles odeiam o capitalismo, mas é com o capitalismo que eles se divertem. É no capitalismo que eles tiram suas férias, vão parir seus filhos, vão curar suas doenças. E nós aqui é SUS, com toda a
SUS, e com o agravante de que as faculdades estão largando gente completamente despreparada profissionalmente. Podem ter aqui, ó, muita preparação para ser um esquerdista, como nós já vimos aqui no Brasil, médicos, dois, um homem e uma mulher, desejando a morte. A mulher, a médica, era do Nicolas, e o homem, não me lembro de quem era, que ele estava, acho que comentou a morte do Charlie King. Então, vocês vejam que é um discurso. E outro exemplo. Vocês acham também, parem de ser bestas, vocês acham que um salário de 46, 48 mil, o indivíduo pode chegar lá e comprar uma casa de 12 milhões? Já que dinheiro não dá em árvore, não chove dinheiro, então esse dinheiro foi mal havido. Porque se ele já tivesse nascido muito rico, o Soros, por exemplo, o Soros assina, dá condições para os ladrões roubarem o George Soros. É americano, eu acho. É americano. Está sendo agora investigado pelo Trump, porque é demais o que ele faz para armar, para instruir, educar, né? Esses países, essa militância que tem na maioria dos países pobres, o dinheiro sai do bolso dele, ele tem dinheiro demais. E o filho dele agora vai ficar no lugar dele, porque ele já deve estar com quase 100 anos, e o filho dele é igual a ele. Então, o Trump já está enquanto pode, enquanto está no poder. Porque antes ele não fez isso, se deu mal. Antes nós não fizemos isso também, e olha, não foi por falta de aviso. O Médici, o general Médici, o próprio general Figueiredo, que foi o último, o que estava no poder quando da anistia, vocês querem que eu permita que seja criado um partido comunista, que era o PT, Partido das Trevas. Porque ele, um general mega super bem informado, sabia de onde é que vinha todo esse aparato, sabia de onde é que vinha a força lá para o Fidel, e depois o Fidel se ramificando. E ainda tem gente que fica, ai, coitados, pelo menos a gente tinha médico. Eles ganhavam pouco, mas ganhavam mais do que lá. Não é esse o entendimento que vocês têm que ter. Esses países comunistas, quando colocam seus escravos em outros países e pagam pouco, mas então, lá eles ganhariam menos ou não ganhariam nada. Só que eles dão um pouquinho, digamos um exemplo, em 10 mil, eles dão 2 para o médico que trabalha, que rala, que cumpre horário, etc, etc. O médico cubano que vinha para cá no programa Mais Médicos, e 10, 12 ia para o governo de Cuba, para melhorar as ruas de Cuba, para melhorar as construções, para melhorar o serviço público. Nada disso. A saúde, segurança, só segurança lá que é forte. A saúde, deixarem as pessoas viver 40 anos como estão vivendo, na miséria, um pão por dia quanto tem. É tudo assim, tudo contadinho. Não podem no supermercado comprar. Então, vocês querem isso para o Brasil? É para esse lugar que eles estão nos levando. Por quê? Porque todos, e é por isso que eles gostam tanto de roubar. Eles pegam o nosso dinheiro suado e para eles podem ralar com o povo que não tem estudo, que não tem saúde, o povo que não tem informação, e que se facilitar, seguidinho eles tiram também o meio de comunicação, a mídia, que hoje nos favorece tanto, que é a internet, mas está nos sonhos deles e nos nossos pesadelos a ideia de cortar, como é nos outros países, como é na China, Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela. Vocês querem isso para nós? Então, quando eu digo tem que gostar de política, porque é só através da política que a gente vai se defender, já que nós somos desarmados, despreparados e não queremos violência. A nossa arma tem sido, nosso discurso de agressão é com uma arma chamada voto. É um título que é o documento mais
Mais nada a ver que nós temos, porque o título só serve para votar se tu for sem ele, lá tu vota com outro documento. Não precisa nem para votar. Então, pense, eu não sou azeda, rançosa, briguenta. Vocês sabem que eu não sou um amor. Mas eu não quero que vocês continuem com os olhos fechados, com os ouvidos tapados e com a boca fechada. E não quero que fechem também a minha boca, porque eu tenho coragem de falar. Vocês não têm. Tudo bem, cada um como é. Agora, quem se tiver um mínimo de coragem, levante e lute. E pense, se antene e pare de ouvir mentira, pare de ouvir a Globo Lixo. Os japoneses já faz algum tempo, estão noticiando agora, já mandou a Globo Lixo passear. A Globo Lixo já fechou nos Estados Unidos. Não que eles quisessem fechar. Fechou porque não tinha mais plateia, assistência, ouvintes, telespectadores, etc. Porque não presta. Um povo mais lúcido, um povo mais inteligente, mais preparado, sabe dessas verdades. Agora o brasileiro, olha como a gente sofre, né? Não quero mais ouvir isso, gente. Não quero. Minhas amigas, parem de reclamar, parem de se queixar, vão se informar e vocês vão descobrir mesmo quem é quem. Não é para sair agredindo, mas é para se posicionar do lado daqueles que têm coragem de falar. Nos deem voz, nos deem a possibilidade de usarmos a nossa voz, já que vocês não têm a vontade ou o talento, sei lá o quê, ou não têm a possibilidade, eu não sei. Mas vocês têm que fortalecer essas pessoas. Por exemplo, não falar mal do Eduardo. O Eduardo está dando o maior exemplo de amor à pátria. Ama de paixão aquele pai, como a maioria dos filhos amam seus pais. Mas o pai dele é mais ainda, porque é um ídolo nacional, é um ídolo internacional, e é o pai dele. É que carregou ele no colo, trocou os mijados dele. E ele está lá, é uma família extremamente unida pelo amor. Está lá, sofrendo, vendo o pai aqui sendo massacrado, humilhado, morrendo de tristeza, de humilhação. Ele está nos dando um grande exemplo. Não vamos jogar pedra em quem está vestindo essa roupa que ele não tem de herói, aquela capa de super-herói que ele não tem, porque isso não existe, mas ele está se fazendo de forte, de muito forte, está com a família lá, metade aqui. Gente, por favor, saibam entender as coisas. Estou passando do meu tempo, como sempre, né? Ainda bem que o Adilson é um amor e o Gabriel também me aguenta. Mas eles entendem que eu preciso de mais tempo para conversar com vocês. Porque o que existe de gente desinformada, já a maioria aquelas do não gosto de política, já não estão se manifestando mais, pelo menos para mim. Mas eu acho que não, porque estão entendendo. Porque é o nosso voto que faz esses monstros. Ah, mas o Xandão não foi votado. Não, não foi. Mas ficou lá porque os que foram votados permitiram que ele ficasse. Senão ele não ficaria. Ele não é bruxo. Ele teria caído. Mas um Congresso, ó, desmanchado. E não se esqueçam, hein, que eu estou sempre avisando. O pessoal do governo que estava num partidão, os partidos que estavam num partidão chamado Centrão, olho quando eles forem pedir voto na tua casa. Por favor, vocês estão dando um tiro no pé. Não, nos dois pés. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Espero continuar melhorando da voz. Eu amo vocês. Adilson me perdoa, Gabriel também. E tchau. Até amanhã.